Paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos dando início a mais uma escola bíblica, nesse sábado 20 de março de 2021, lição de número 12, a compaixão das cidades. A compaixão da cidade, das 7 lições, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. Tá certo? Vamos ler então o texto base, aqui em Atos 10, 38, que fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Oremos. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor e Salvador, obrigado por esse momento que nós estamos passando juntos aqui, Senhor, para estudar um pouco mais a Tua palavra, nos aprofundar nesse assunto, Senhor, que nós devemos, Senhor, ter compaixão das pessoas da cidade, Senhor, na cidade onde as pessoas estão sofrendo, Senhor, onde mesmo principalmente nesse momento de pandemia, Senhor, o isolamento social, Senhor, a fome, Senhor, a miséria, às vezes domina a nossa cidade. Que nós, como Teu povo, como pertencente ao Teu reino, Senhor, nós como igreja, possamos ter compaixão, ter misericórdia das pessoas da cidade, meu Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ensine a aprender mais e mais da Tua santa palavra. Amém. Tá. Então, estamos de início, então, agora sobre a compaixão das cidades, né? Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, os irmãos da igreja, que Deus possa estar com vocês, que vocês possam ser enriquecidos pelo conhecimento da palavra de Deus. A compaixão das cidades. Lição de número 12, já estamos chegando ao final dessa série de lições, essa é a penúltima lição, né? Já vamos começar daqui 2 semanas uma nova lição. O objetivo de hoje, da nossa lição hoje, do nosso estudo sobre a compaixão das cidades, é refletir sobre o exemplo de Jesus e da Igreja Apostólica quanto à importância da compaixão no cumprimento da missão cristã na cidade. Então, Jesus veio a esse mundo com uma missão e deixou para a sua igreja, né? Então, nós vamos ver a importância, né, de nós refletirmos, né, sobre a compaixão de Jesus pelas cidades e a compaixão da igreja pelas pessoas da cidade, no cumprimento da missão cristã, que é salvar os perdidos, reconectar o ser humano com Deus, né? Levar as boas novas de salvação, as boas novas de restauração dessa criação de Deus, da criação de Deus que está em queda e por isso necessita da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, tá certo? Então vamos lá na lição, né? Sobre o estudo sobre a atuação, né? Nós vamos falar sobre Jesus, né? Sobre Jesus, né? O exemplo de Jesus, o que Jesus ensinou, né? O que a igreja. Então nós vamos estar estudando sobre a atuação da igreja nas cidades. Nós como igreja urbanas, nós como igrejas que estamos nas cidades, né? Qual será a nossa atuação, né? Então por que é importante a igreja saber disso? Porque eu já até comentei rapidamente aqui, né? Mas pobreza, desigualdades e etc., e outras coisas, são marcas presentes nas cidades, né? Nas cidades dos centros urbanos, né? Das maiores às menores cidades. Então, a atuação da igreja, né? Então, a igreja tem que demonstrar compaixão pelas necessidades. Uma igreja, ela não pode deixar de demonstrar isso, porque não podemos ser uma igreja sem compaixão, uma igreja sem estar voltados para as necessidades, sem ter compaixão, né? Fugir desse problema. Então vamos ver o que a Bíblia, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada ensina sobre isso e qual é o papel de cada um de nós como crentes, né? Do nosso ministério coletivamente, tanto particular, né? Como individualmente, como coletivamente, qual é o papel nosso em relação ao principalmente esse ministério da misericórdia que está envolvido, né, em todo aquele projeto de Deus, projeto da igreja como missionária,
da igreja como restauração de todas as coisas para o reino de Deus, e a igreja como uma marca presente, a igreja levando, né, já o início da restauração do reino de Deus na vida das pessoas, né? Então vamos refletir, né, sobre esse assunto, né? Vamos ver como é que nós temos, né? Como é que nós nos sentimos tocados, né, com a necessidade de outros. Como é que a igreja tem sentido essa necessidade? Como é que ela tem sido tocada, né, nessa questão da necessidade dos irmãos, né? Então, como é que nós vamos ajudar as pessoas a superar essa circunstância difícil na vida deles, né? Então, nós vamos aprender com Jesus, né, como que nós, como cristãos, devemos pensar, né? Como é que nós devemos pensar, como é que nós devemos exercer um ministério, né? Fazer esse exercício da compaixão dessa missão da igreja na cidade, né? Vamos ver, então, primeiramente, né, sobre a prática de Jesus, o Salvador, a prática de Jesus, o Salvador. Nós vamos ver a prática dele e nós vamos ver o ensino dele, como é que ele praticava isso, né? E como é que ele ensinava, porque Jesus, né, ele ele praticou essa misericórdia, essa compaixão pelas pessoas, né? Mas ele deixou ensinamentos muito sérios e profundos para conosco, né? Para que nós, como igreja de Deus, exercemos esse ministério, né? No texto base, o texto da lição, né? O texto aqui lá de Atos 10, 38, né? Atos 10, 38, onde fala que o que Jesus fez, né, nesse mundo. Vou ler aqui na minha Bíblia, né? Tem na lição, mas vamos ler aqui, Atos 10, 38. Está bem ali na pregação de Pedro na casa de Cornélio, né? Quando começa o evangelho a não ficar só restrito aos judeus, mas também ao centurião Cornélio. Então, Pedro dá esse testemunho a respeito de Jesus. Ele fala assim, como Deus ungiu a Jesus, né? A Jesus de Nazaré com o poder, com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, Jesus, aqui já está o testemunho de Pedro que, falando de Jesus, ele acompanha Jesus quase todo o seu ministério, né? E logo que Jesus iniciou o ministério, Jesus chamou a Pedro, e Pedro estava ali. Então, Pedro falou assim que Jesus Cristo, né, andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, esse foi um fator importante, uma marca importante do ministério de Jesus. Nós vemos que lá em Filipenses, falando que Jesus veio ao mundo para nos salvar, ele se esvaziou, né, por sua misericórdia, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e andou entre nós, né? Aí nós vemos duas partes ali, duas questões. Nós vemos ver que Jesus, uma hora ele viu toda a multidão ali perdida, como não tivesse pastor, e ele sentiu grande compaixão, né? E ele até falou para os discípulos, rogue, né, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Por quê? Porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, ele sentia a necessidade das pessoas, de líderes, né, que encaminhassem eles para o bem, que encaminhassem eles para o reino de Deus, né? E em dois momentos, na multiplicação do pão, né, dos pães, né, que Jesus viu aquelas multidões com fome, ele fez a multiplicação porque ele viu aquelas pessoas com fome. E quando os discípulos assim, despedem a multidão, né, para que eles vão às cidades comprar pão, Jesus falou, não, como é que eles vão? Eles estão aqui, eles não têm dinheiro. Então Jesus, né, através do menino lá, uma hora, né, Jesus multiplicou os pães e o peixe e alimentou a multidão, porque Jesus, ele sentiu compaixão, sentiu misericórdia sobre esse assunto, sobre
ver uma necessidade, ver umas circunstâncias difíceis das pessoas, ir lá e suprir aquela necessidade, resolver aquele problema, né? Mas o interessante também é que Jesus, né, não só praticou, ele deixou, ele sabia que ele ficaria pouco tempo aqui conosco, né? Mas quando ele voltasse, né, junto ao Pai, ele deixou a igreja com a mesma incumbência. Então Jesus, nesse período aqui, ele começou a ensinar sobre compaixão, sobre misericórdia, né? E uma das grandes parábolas de Jesus, né, um dos grandes ensinamentos de Jesus sobre a misericórdia, sobre o ato de ajudar, sobre o ato de ver as pessoas numa situação difícil e lá se disponibilizar, colocar e fazer as coisas. Jesus conta na parábola do bom samaritano, né? Quando Jesus fala, conversando com um fariseu sobre isso, né? E o fariseu pergunta sobre quem é o próximo. Então, Jesus conta essa parábola. Aqui no Lucas 10, Lucas capítulo 10, verso 25, né? Em diante, Jesus fala assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, não respondeu, mas lhe perguntou, né? Jesus devolve a pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor de todo o seu coração, né? De toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas o homem teve uma outra pergunta para Jesus. Ele, tentando justificar talvez as suas atitudes, né? Ele perguntou para Jesus: quem que é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, sobre o homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões, na mão de malfeitores que bateram, deixaram ele desmaiado, semi-morto na beira do caminho, e a história passa um sacerdote, né? Ele vê aquele homem, deixa o homem e vai embora. Vem um levita e deixa o homem e vai embora, né? Até que chega um samaritano, né? Esse homem com certeza era um judeu, esse que estava lá. Mas chega um samaritano, até um homem que era desprezado pelos judeus, ele ajudou aquele homem, colocou o curativo, levou ele para uma estalagem, cuidou, levou, né? Pagou a despesa, né? E falou para o homem que ele passaria depois e se tivesse alguma despesa a mais, ele ainda reembolsaria o homem, né? Aí Jesus pergunta para aquele homem: qual desses homens, né, parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus fala para ele: vá e faça o mesmo. Tá certo? Aqui Jesus está dando um grande exemplo de misericórdia, de como, né, agir quando você encontrar um necessitado, né? Já antecipando lá, Paulo fala: quando aparecer a oportunidade, faça o bem a todas as pessoas. Então Jesus está ali, ó, você teve a oportunidade, faça o bem. E Jesus também ensina lá no grande sermão, onde na vinda dele ele vai ver as pessoas que eram do seu reino, e ele vai falar de algumas pessoas que ele nunca conheceu, né? E outras, né? Ele vai falar: vinde bendiz o meu Pai, e ele vai, nesse sermão profético, ele vai falar assim: mas que aquelas pessoas fizeram alguma coisa que para os necessitados, né, fizeram para o próprio Jesus, porque Jesus diz assim: tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e vestisse-me, enfermo e me
me visitasse preso e fostes me ver, né? Vamos lá. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, e preso e foste me ver. Então, Jesus demonstra aqui, né? Até na continuação as pessoas, mas quando foi que nós fizemos isso, né? Aí Jesus fala que todas as vezes que eles foram nas prisões, foram nos hospitais, nos lugares, ajudar as pessoas, eles estavam fazendo não as pessoas, mas ao próprio Jesus, né? Então, ao próprio Jesus, eles estavam fazendo aquelas coisas ao seu próximo. Então, podemos dizer, quando aquele samaritano, ele cuidou daquele homem, ele cuidou do próprio Jesus, né? Então, porque Jesus representa a todos nós e todos aqueles que participam do corpo de Cristo são alvo das nossas misericórdias, tem que ser alvo das nossas misericórdias, né? Então, o exemplo da compaixão vivido, ensinado por Jesus, deve ser imitado por todos os seus discípulos, porque a solidariedade tem que ser a marca, né, da igreja. E é um dos sinais que nós pertencemos realmente ao reino de Deus. Então, tem um famoso escritor russo, né, Leon Tolstói, que ele fala sobre o reino de Deus está entre vós, e ele até faz alguns romances, algumas histórias, né, realmente em cima dessa aí. Estava nu e me vestisse, estava preso e foste me ver, né? Todas as vezes que fizesses a um desses pequeninos, a mim me fizesse, né? Tem até a história do famoso sapateiro que recebeu a notícia que Jesus ia vê-lo. Naquela noite ele preparou-se para receber a Jesus, mas nessa espera apareceu um órfão, apareceu uma viúva, apareceu uma pessoa com frio, e ele foi ajudando as pessoas na porta da sua casa, da sua sapataria. Quando terminou a noite, Jesus não veio. Jesus tinha falado para ele que não veio na casa dele, né? Esse é um romance de Leão Tolstói, mas depois, no final da noite, quando ele foi dormir, Jesus fala assim, ó, todas as vezes que você fizesse a um desses pequeninos, a mim me fizesse. O que representa ali? Todas aquelas pessoas que necessitaram, né, foram a presença de Cristo na vida daquele homem, né, e aquele homem ajudando, né? Então, e somos felizes se assim nós fizermos, né? Porque uma das coisas que a Bíblia fala que é mais bem-aventurado é dar do que receber. Hoje as pessoas buscam só receber, né? Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos mostra que é melhor nós darmos do que nós recebermos, né? Então, a exemplo de Cristo que fez, né? Fez o bem para as pessoas, fez o bem para a sociedade, fez o bem para os seus discípulos, para todas as pessoas ao seu redor, todas aquelas pessoas que ele encontrava, né? E também ensinou os seus discípulos a praticarem a mesma bondade, os mesmos atos de misericórdia quando encontrasse pessoas com dificuldade. A igreja, né, neotestamentária, logo após a ascensão de Jesus, teve a mesma atitude, né? Nós vemos lá, logo após a descida do Espírito Santo, aquela grande número de convertidos, né? Diz que eles vendiam as suas propriedades, né, e os seus bens e distribuíam entre todos, né? Eles cumpriam aqueles que tinham muito, eles vendiam para distribuir para aqueles que não tinham nada, ou tinham pouco, aqueles que tinham necessidade, né? Então, foi um trabalho muito tremendo ali, uma obra do Espírito Santo na vida daqueles primeiros convertidos que foram tratar dos seus, né, dos seus necessitados. Então, a consciência desses primeiros discípulos era servir com seus pertences aos necessitados, né? Nós vemos aí depois a igreja ali na questão da distribuição, do levantamento dos primeiros diáconos, da assistência social, né? Ali que estava ali cuidando das viúvas, cuidando dos pobres, né?
distribuindo igualitariamente para todas as pessoas, né? E depois nós vemos outros cristãos ali, inclusive a Dorcas, né, que é aquela que foi ressuscitada pelos apóstolos, mas era uma mulher que ela dedicava a vida dela a costurar vestimentas, né, para viúvas, né, e outras pessoas carentes da sua vizinhança. A maneira que ela encontrou para servir a Deus, né? Servir a Deus é usar o talento, a capacidade de costurar, né? De fazer roupa, de desenvolver ali aqueles casacos, né? Que fala túnica, mas aqueles casacos quentes para as pessoas que não tinham condição. Foi a maneira que ela encontrou de servir a Deus e demonstrar compaixão por aquelas pessoas, né? E também nas viagens de Paulo foi sustentado por muitas igrejas e, e até na questão aqui trata de que não é questão de dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas, eu faria muita coisa se eu tivesse muito dinheiro, né? Espera receber muito dinheiro para fazer o bem. E nós vemos aqui na igreja lá da Macedônia, onde Paulo fala que a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade, né? A igreja lá que mandou a coisa para os irmãos, que quando houve aquela fome lá em Jerusalém, aquela igreja da Macedônia, ela se sentiu alegre, né? Cumprindo aquele versículo lá de Atos 20, 35, né? Que melhor é mais bem-aventurado, né? É dar o que receber. Então eles deram, eles sentiram tanta alegria na oportunidade de ajudar a igreja de Jerusalém, que eles ficaram alegres e deram ofertas com grande generosidade, além, né? Mesmo sendo pobres, né? Porque aqui foi Atos 10, 20 e 35, foi melhor dar do que receber. Em 2 Coríntios 9, 1, fala sobre a alegria deles, né? Em 2 Coríntios 8, verso 5, fala que eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. Eles deram à igreja, né? A igreja lá de Jerusalém deram assim. E eles deram acima da capacidade deles. Então, generosidade não é ter dinheiro sobrando. Tem pessoas que faz generosidade, né? Como hoje até o costume de nós darmos esmola, né? A pessoa pede, nós enfiamos a mão no bolso, vemos a moedinha que temos sobrando. Algumas pessoas fazem isso até na oferta, né? Quando vamos ter uma oferta para a igreja agora, o que tem no bolso, as moedinhas ali. E às vezes nós fazemos isso também. Nós vemos, é lógico que às vezes nos pega desprevenidos, mas no levantamento, né, de uma oferta generosa. Inclusive agora a igreja está levantando oferta para ajudar os irmãos lá de Manaus, né, da região norte do país e também para Moçambique, e às vezes nós não paramos, assim, quanto eu vou dar, né? Quanto eu vou dar? Então, aí nós, mas se me sobrar, eu vou dar, né? Às vezes as pessoas pensam nisso, né? O que sobrar? Mas Tiago fala que a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus o Pai, está em cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, né? Não se deixar corromper pelo mundo. Então, e nesse princípio, aí a igreja ela tinha boas ações, ela também ensinava, como o Tiago está ensinando aqui, né? Uma prática. E já a partir desse período, até as pessoas que não gostavam da igreja, já citei outras vezes aqui no estudo, né? Que teve uma pessoa, até um inimigo do cristão, do cristianismo logo no início, ele falava assim, tá nos seus escritos, que ele não gostava, mas ele via, né, um amor tão grande nesses cristãos que eles cuidavam, né? Isso é um romano falando. Eles cuidavam dos pobres deles, dos necessitados, dos doentes, dos enfermos deles, e também dos próprios gentios, aqueles que não pertenciam à comunidade cristã. Então, eles cuidavam de todos aqueles que eram da comunidade cristã e também todos aqueles que eles encontravam e tinham condições de ajudar, eles ajudavam, né? Porque nós sabemos que
momentinho só. Eles, nós vemos nesse período gregos, romanos, muitos daqueles povos, eles viam uma pessoa enferma, uma pessoa fraca, não eram pessoas que eram cuidadas, né? Porque eles gostavam das pessoas saudáveis. Nós vemos até na história grega, nesse período para trás ali, onde crianças que nasciam doentes, crianças que nasciam aleijadas, eram jogadas num buraco, numa vala para morrer. Não eram cuidados, né? Eles não queriam que essas crianças sobrevivessem, né? Essas crianças que tinham os defeitos físicos, né? Então, mas o cristianismo não, ele nunca teve essa prática, não só desde o povo de Deus, lá na Bíblia Sagrada, nunca teve essa prática de enjeitar, né, os aleijados, os enfermos. Sempre eles foram cuidados, sempre a melhor alimentação, diferente de outras culturas, né? A cultura judaico-cristã sempre teve em seu cerne, em sua essência, cuidar dos necessitados, cuidar dos doentes, cuidar daqueles que não podem cuidar de si mesmo. Hoje se fala muito na questão da social, das pessoas deficientes, né? Da inclusão do deficiente, e hoje até combate-se a cultura mais tradicional, mas a cultura tradicional judaico-cristã que introduziu na humanidade, através da revelação de Deus, da sua prática, isso de cuidar dos seus enfermos, dos seus doentes, dos seus necessitados, enquanto outros povos não tinham isso em sua cultura. Sim, abandonados, porque eles só casariam peso na comunidade. Então, ali, isso que eu já falei, já responde até ali que lá de Gálatas 6, verso 20, diz assim, 6:10, né? Falei 6:20, 6:10. Gálatas 6:10 diz assim, ó. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos, né? Não fazemos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, né? Então, até um pagão ali testemunhando, agora por conta a história de um pagão testemunhando o serviço prestado, o serviço da comunidade cristã, prestado não somente à comunidade cristã, mas até à sociedade um pouco mais abrangente, né? Então, temos que cuidar uns dos outros, das pessoas da fé, mas tendo oportunidade, tendo condição, nós devemos cuidar das outras pessoas também, de todas as pessoas, né? Então nós vimos aqui a prática de Jesus, né? Que foi ajudar as pessoas, fazendo o bem em todos os lugares, né? Ensinando a fazer o bem a todas as pessoas, né? Não só fazendo, mas ensinando. A igreja também, seguindo o exemplo de Jesus, cuidando dos necessitados, né? Vendendo seus bens para que os mais carentes, né? Os que tinham menos, pudessem também ser alimentados, criando até um grupo de pessoas que distribuíssem essas comidas. Nós vemos pessoas ali, como Dorcas, usando o seu talento, né? De fazer roupas, de costurar, fazendo roupas para cuidar das pessoas carentes, né? Nós vemos a igreja fazendo isso, nós vemos a igreja com alegria, sentindo alegria, satisfação, como a igreja da Macedônia, para ajudar os irmãos de Jerusalém e depois até o próprio Paulo nas suas viagens missionárias, né? Então, e os crentes são chamados a se envolver nesse ministério de misericórdia. Eles são chamados porque isso faz parte da essência do cristianismo, da conduta cristã, né? Da misericórdia. Então, para terminar, nós temos aqui, como é que nós vamos agir no nosso tempo, né? Como é que nós devemos agir? Então, diante de nós encontrarmos as pessoas com necessidade, diante dessa pobreza, diante das necessidades, tenhamos compaixão das pessoas da cidade. Aqui está, compaixão das cidades. Vamos ter compaixão das pessoas da cidade. Aqui de um modo mais genérico, né? Mas vamos ter compaixão das pessoas. Então, o que está acontecendo no mundo?
para a pandemia, né? Pessoas perdendo emprego, né? Pessoas perdendo as suas fontes de renda, pessoas passando necessidade. Como é que nós vamos então agir como igreja? Vamos parar, vamos refletir naquilo que nós temos e usar de misericórdia para com as pessoas, né? Não ficar ali, vai me faltar no futuro. Não, vamos agir de misericórdia. Isso faz parte do testemunho cristão, né? E por isso nós devemos exercer essa compaixão sem esquecer do testemunhar, né? Levar as pessoas, né? Aí que, voltando aqui de novo, que Paulo falou. Enquanto tivermos oportunidade, façamos, né? Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. E essa é uma grande oportunidade para a igreja, para o povo de Deus fazer o bem. Uma grande oportunidade para a igreja dar testemunho, né? Do que ela é, do que realmente hoje a igreja tem recebido muitas acusações, né? Que a igreja só quer o dinheiro das pessoas, que a igreja só quer isso, e até a nossa sociedade ocidental, que está fundamentada, né, no conceito judaico-cristão, nos valores judaico-cristãos, muitas das vezes por nós desconhecermos as origens, até a origem de muitas lutas sociais, de conceitos realmente que surgiram dentro desse conceito, nós aceitamos passivamente essa acusação, muitas acusações que não são verdadeiras, e nós deixamos, né? Hoje vivemos muitas vezes uma situação meio pagã dentro da igreja, né? Onde as pessoas vão buscar e não receber, vão só buscar. Nós, como crentes, aqueles que somos crentes saudáveis, né? Vamos olhar para os necessitados, vamos doar. Tem muitas igrejas aí fazendo levantamento, buscando ajuda para igrejas que estão necessitadas, para nações que estão necessitadas, muitas igrejas ajudando, mandando para vários lugares do Brasil, cesta básica, até para outros países, levantando ofertas, né? A igreja, essa semana mesmo, lá em Goiás, teve um grande testemunho, foi até notícia de jornal, né? E na televisão, sobre o projeto de arrecadação de alimentos para as pessoas necessitadas, né? Então é uma grande oportunidade, irmão, irmã, pare um pouco, vê o que você tem, vê o que você, a generosidade de Deus para com você, e seja generoso, né? Essa é uma grande oportunidade de você mostrar compaixão, de você dar um testemunho verdadeiramente cristão para as pessoas, tá bom? Esse é o desafio para todos nós aqui. Então, com a graça de Deus, chegamos ao final desse estudo, que assim possamos, né, ter um bom aproveitamento. Vai lá, releia a lição, estude a lição, veja as passagens bíblicas. Se você não concorda, releia as passagens bíblicas e aprenda mais sobre a palavra de Deus. Assim nós nos despedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.